Bem-vindas à nossa aula de neurologia. Antes de começarmos a discutir sobre as doenças, as patologias, vamos lembrar um pouquinho sobre o nosso sistema nervoso, que é dividido em sistema nervoso central, encéfalo e medula. Aqui nós temos um detalhamento do nosso encéfalo, com todos os seus nomes, com todas as suas partes, lobos e a função de cada um. Então, por exemplo, lobo temporal, eu tenho a audição, lobo occipital, eu tenho a visão, e assim consecutivamente. Além disso, vamos ver aqui a parte das meninges, que são membranas que recobrem a nossa medula, todo o nosso sistema nervoso central. Então, eu tenho o couro cabeludo, eu tenho o crânio e eu começo a ter as 3 camadas de meninges, a dura mater, a aracnoídea e a pia mater. Entre as meninges, eu tenho o líquido céfalo-raquidiano, que acaba sendo responsável por toda a parte de proteção, toda a parte de lubrificação entre essas meninges. E aqui eu tenho o cérebro. Além do sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula, eu tenho o sistema nervoso periférico, que são os nervos que saem tanto do encéfalo quanto da medula e vão para todos os nossos órgãos. Outra subdivisão do nosso sistema nervoso é o parasimpático e o simpático. Vejam que eles acabam agindo em todo o nosso organismo de uma maneira antagônica, ou seja, contrária. Enquanto o parasimpático contrai a pupila, o simpático dilata. O simpático inibe a salivação, o parasimpático estimula a salivação. E assim com todos os nossos órgãos, proporcionando um equilíbrio nas nossas ações. Vamos começar agora a estudar um pouquinho sobre as patologias que acometem o sistema nervoso, as patologias de neurologia. A primeira patologia é o acidente vascular encefálico, que pode ser o isquêmico e pode ser hemorrágico. No acidente vascular encefálico isquêmico, eu tenho uma obstrução das minhas artérias, impedindo o fluxo normal de sangue. Com isso, eu tenho uma lesão na minha parte encefálica. Essa lesão pode ocorrer em qualquer área e a extensão e a lesão, o local da lesão, vai acabar definindo qual a sequela que esse paciente vai ficar, podendo inclusive chegar à morte. No hemorrágico, eu tenho uma ruptura da artéria, eu tenho um extravasamento de sangue, ou seja, o sangue que deveria continuar pela artéria para irrigar todo o nosso cérebro, acaba extravasando. Com isso, eu vou ter uma área onde eu tenho um acúmulo de sangue e áreas onde eu vou ter a falta desse sangue, a falta de oxigenação. Outra patologia são as convulsões, muito características em crises epiléticas, mas que também podem ser decorrentes da ingestão de medicamentos em excesso, da ingestão de drogas, a ingestão de álcool, febre e ingestão de produtos químicos, entre outras coisas. Hidrocefalia. Na hidrocefalia, eu tenho aqui, para vocês lembrarem, o encéfalo normal. E aqui o encéfalo com hidrocefalia, ou seja, há uma produção anormal de líquido, que é aquele líquido que ele acaba passando por todo o encéfalo e pela medula, e esse acúmulo de líquido faz com que eu tenha uma pressão no meu encéfalo e ele não vai conseguir trabalhar corretamente, adequadamente. Isso normalmente é diagnosticado em crianças e o tratamento é a colocação de uma válvula que vai drenar esse líquido da região encefálica para a região peritoneal. Outra patologia é o tumor cerebral. No caso de tumor cerebral, eu tenho um crescimento anormal de células
em alguma região do meu cérebro, do meu encéfalo, e o tratamento pode ser radioterapia, quimioterapia ou a cirurgia para a retirada desse tumor. O tratamento também pode ser os 3. Outra patologia comum são as meningites, que podem ter a sua origem tanto bacteriana quanto viral. Vamos lembrar novamente que o meu encéfalo e a minha medula são recobertos por 3 camadas de membrana: aracnoide, subaracnoide e a pia mater. E entre essas membranas eu tenho o líquor. Num cérebro sem meningite, eu não vou ter nenhum tipo de micro-organismo nesse líquor. Já nos casos de meningite, eu tenho a proliferação de micro-organismos, que é a característica da doença. Se essa doença não for tratada adequadamente, o paciente pode ter sequelas, inclusive podendo chegar à morte. Outra patologia comum nos nossos pacientes é a hérnia de disco ou bico de papagaio, como também é conhecido. Aqui vocês veem que nós temos as vértebras e entre as vértebras os anéis que formam esse amortecimento das vértebras. Ele é feito de cartilagem, esses anéis, e ele provoca um amortecimento, permitindo nossa movimentação, as nossas flexões de coluna. Em algumas situações, esses anéis, essas cartilagens acabam inflamando e podem, inclusive, saírem desse espaço, causando um esmagamento, que é a característica da hérnia de disco. Então, eu tenho o extravasamento da cartilagem e um esmagamento pelas vértebras. Isso provoca dores, provoca no paciente, às vezes, impedimento de locomoção, ele não consegue se mexer. Muitos tratamentos são feitos à base de medicamentos e, em muitos casos, também é necessária a cirurgia para reconstrução dessa área lesionada. Aqui nós temos a hemorragia intracraniana. É uma imagem de tomografia onde nessas áreas vermelhas vocês conseguem perceber a hemorragia. Nesse caso, não dá para saber se foi devido a um trauma ou se foi um acidente vascular encefálico. Mas, independente da situação, nós temos um acúmulo de sangue que vai precisar ser drenado via cirurgia para que esse paciente tenha restabelecido as suas funções cerebrais. E por último, vamos visualizar como é feita a colheita de líquor. Lembra que eu falei do líquor para vocês no caso da meningite? Então, para eu ter a certeza de qual micro-organismo está cometendo esse paciente, se é um vírus ou se é uma bactéria, o médico precisa coletar um pouco de líquor. Então, ele introduz a agulha entre as meninges e coleta um pouco de líquido. Esse líquor ele é encaminhado para um laboratório onde vai ser analisado e assim definido o diagnóstico e o tratamento do paciente. Esse procedimento é um procedimento médico, mas que a enfermagem sempre ajuda no posicionamento e para segurar o paciente. Espero que vocês tenham absorvido o conhecimento dessa aula de neurologia. Lembrem-se, estudem pela apostila e façam os exercícios. E no caso de dúvida, procure os seus professores. Obrigada.